Com a chegada do frio, os cuidados com a saúde dos nossos bichinhos, dos nossos pets, eles precisam ser redobrados. Você sabia que essa é uma época muito comum para doenças respiratórias, doenças articulares, inclusive infecções urinárias? São bastante comuns nessa época do ano. Eu estou aqui com o veterinário Dr. Luiz Felipe Sibim, que vai discutir esse assunto com a gente, vai explicar um pouquinho, né, dos problemas e dos riscos que o inverno acaba trazendo para os nossos bichinhos. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. É um assunto interessante, mexe aí com muita gente, Brasil inteiro. Hoje em dia a quantidade de pet é enorme, praticamente né? Todas as casas têm um pet hoje em dia. E acho um assunto legal para a gente conversar hoje. Muito bem. E se você tem dúvidas, se você de repente quiser interagir com a gente, é só enviar a tua pergunta para esse número que está aqui embaixo, tá? 419-8793-6281. É o número para você interagir junto conosco aqui. Doutor, para a gente começar esse assunto, eu acho que a gente pode falar primeiro dessa questão dos pelos, né? Que existe uma diferença muito grande entre o cabelo humano e o pelo do animal. Só que a gente precisa entender que quando existe o frio, a gente precisa necessariamente fazer a tosa deles, como a grande maioria das pessoas faz o ano todo, ou não? Tem que dar uma segurada nisso. Não, a pelagem ela é uma proteção natural, né? Então a gente tem que respeitar a característica de cada animal. Não é da natureza deles ter os pelos cortados. Se eles existem é porque eles têm alguma função. E uma delas também é a proteção contra o frio. Então, não precisa mexer com os pelos durante essa época. Assim como no verão também, não há necessidade da tosa, né? Ele também é um isolante térmico. Ele é um isolante térmico, ele protege a pele do cachorro. Porque tem muitos animais que a gente acaba tosando, isso eu já percebi assim na prática. Acabou tosando e começou a ter alergia, né? Começou a pele ficar mais avermelhada, ficando até marrom. Sim. Isso é por conta da tosa mesmo, né? É uma grande possibilidade. Certo. Também acaba sendo uma barreira mecânica contra micro-organismos, alérgenos. Então, na dúvida, sempre consulte um médico veterinário, né, para ter essas explicações. Tem uma influencer da internet, que ela é bióloga, a gente vai mostrar um vídeo dela agora para vocês, que é muito legal, que tudo ela coloca no microscópio. E aí a gente separa um vídeo muito interessante, que ela fala da diferença do pelo do cachorro para o cabelo humano. Olha só que legal. Pelo de cachorro no microscópio. Bora coletar uma amostra aqui da nossa cobaia e garantimos que esse processo foi indolor e aprovado pela mesma. À primeira vista, parece só um tanto de fio de cabelo normal, né? Mas à medida que a gente amplia, a gente começa a ver umas estruturas peculiares no interior desse pelo. Parece um tanto de bolhas, né? Porque de fato são. A parte interna do pelo é chamada de medula. E em cães, essa medula pode ter bastante ar no interior. E esse ar é muito importante porque vai funcionar como um isolante térmico, protegendo o animal tanto do frio como do calor. Por isso, nem sempre é uma boa ideia tosar animais peludos no calor. Você acha que está refrescando o animal, mas na verdade está permitindo que o calor externo atinja diretamente a pele e removendo ali aquela proteção natural. Por fim, eu decidi comparar com o meu fio de cabelo humano, né? ET que eu não sou. E a gente pôde perceber que o pelo é bem mais fino do que o fio de cabelo humano. Olha só o diâmetro de ambos, né? A espessura. Como que o fio humano é, sei lá, umas 3 vezes mais grosso que o do cachorro. Incrível, né? Legal, então tá aí uma dica e uma orientação também, né, dela como bióloga. Agora, doutora, a gente falou dessa questão da tosa. Tosa no verão, então, nem no verão e nem no inverno. Então a gente não tá ajudando, a gente tá prejudicando o animal, é isso? Sim, exatamente. É uma barreira natural, né? Como ela disse aí na pesquisa dela, olhando ali o microscópio, tem essa barreira de ar, o ar também é um isolante térmico. Então a gente precisa preservar a pelagem no seu comprimento natural, respeitando a característica de cada animalzinho. Fica a dica para vocês. Inclusive tem interação, é isso, produção? Vamos colocar aqui. Interação. Gleibe, muito bem, bem-vindo ou bem-vinda, acho que é Gleibe, homem, né? Como faz com os banhos? Essa é a pérola. A pérola, gente, pelo que eu tô vendo aqui, ela lembra um schnauzer ou um pincher, né? Mais compridinha, salsichinha, uma misturinha aí, talvez, né? Me diz uma coisa, nesse caso aqui ela tem o pelo bem curtinho. Banhos,
com que frequência a gente pode dar banho no frio? Isso é importante a gente citar aqui, hein? Veja, um cãozinho de pelo curto, ele não tem tanta necessidade de banho. Uma regra geral é quanto menos banho, melhor. E se optar por fazer o banho, é sempre importante cuidar com a temperatura da água, cuidar com correntes de ar, né? Um ambiente fechado, e cuidar muito com a secagem da pele e do pelo, porque uma pele e um pelo úmido podem favorecer crescimento de bactérias e fungos. Certo. É nessa hora que o problema respiratório pode aparecer? Você falou sobre esse cuidar com o vento, o ambiente onde você vai dar banho no cachorro, né? Ou até mesmo do gato. Tem que cuidar com esse ar que passa ali, porque pode ser um ar que pode prejudicar, inclusive, a questão da respiração, gripes e tudo mais, né? Com certeza. Uma corrente de ar, um ar seco, frio, num corpo quente, pode favorecer, pode deixar o organismo mais sensível às patologias. Então, realmente tem que tomar cuidado nessa época do ano. Assim como a gente, né? Cuidar com o frio excessivo, ambientes fechados e ressecados. Então, Gleibe, muito obrigada, viu, pela tua mensagem. Vamos para mais uma interação agora. A Cecília está aqui comigo. Tudo bem, Cecília? Pode usar roupa ou não nos animais? Essa é uma questão que as pessoas sempre perguntam, porque assim, muita gente que acaba tosando o seu bichinho percebe que fez errado e acaba tentando remediar com a roupa. E aí? Sim, isso é muito comum. A roupa ela pode ser usada sim, porém com algumas ressalvas, né? É comum o pessoal deixar a roupa por muito tempo, além de acumular sujeira, ainda deixa a pele, o pelo abafado, contribuindo para o crescimento de micro-organismos. Então, se for utilizar, lave a roupinha com maior frequência ou troque, né? Utilize outras roupas. Com amaciante ou sem amaciante? A guerra dos amaciantes aí, né? Para quem é alérgico. Sempre procurar algo neutro, porque eles podem ter alergias aos componentes do amaciante. Isso é importante também, viu, gente? Às vezes a gente quer deixar o bicho cheirosinho, passar perfume. Isso também não é indicado, né, doutor? É contra a natureza deles. É agradável pra gente, pra eles não muito. Tem mais uma pergunta aqui que foi enviada pra gente. Cachorro pode ter caspas? E aí, doutor? Pode ter caspa sim. A caspa nada mais é do que uma descamação da pele. E se a pele está descamando, é porque algo não está correto. Ou está pouco hidratada. Pode ser um tipo de alergia também. Também, com certeza. Alguma doença de pele pode estar acontecendo. Até mesmo a má nutrição. Tá certo. Doutor Luiz, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui. Foi um prazer te receber, viu? Eu que agradeço. Para você que está nos assistindo em casa, essas são as nossas entrevistas especiais aqui. Afinal de contas, estamos no A Vida Não Para.